Antes que você continue assistindo esse corte, eu tenho um recado bem rapidinho pra te dar. Se você gosta de magia do caos, discordianismo e do próprio Robert Anton Wilson, que é o autor que a gente está tratando nesse corte, você precisa saber que nós, da editora Finord, estamos com uma campanha no Catarse para publicar a trilogia Illuminatus pela primeira vez. A trilogia Illuminatus é o principal trabalho da obra do Robert Anton Wilson. É o livro que popularizou o trabalho dele e popularizou também o discordianismo, a conspiração Illuminati e acabou influenciando o surgimento da própria magia do caos. Esse livro tem uma relevância importantíssima na nossa cultura pop e influenciou o trabalho de autores como Grant Morrison, Alan Moore e Philip K. Dick, criando todo um gênero novo de ficção de conspiração. Então, se você se interessou pelo tema desse corte, corre lá em catarse.me/iluminatus com 2 L's e dá uma olhada no nosso projeto. Você tem apenas até o dia 13 de setembro para fazer o seu apoio. Então corre lá que eu tô contando com você. Aí a gente entra agora no sétimo circuito, que é o da metaprogramação, que a gente falou brevemente anteriormente, né? Que é quando você começa a realmente chegar no nível de consciência, assim, que você... Ah, é um lance bem coach, né? Você molda a sua própria realidade. Tipo, você começa a voltar nos circuitos anteriores e alterar os padrões desses circuitos, a partir dessa metaconsciência e tal, né? E aí, eu não sei se você quer acrescentar alguma coisa, falar alguma coisa sobre esse circuito já de cara, Rod? Cara, eu acho que essa coisa da metaprogramação, eh, ela é, eu costumo chamar de autonomia consciencial, né, que é isso, não é só ter a consciência da própria consciência, mas também ter a noção de como, fazer esses ajustes internos. E aí é muito doido porque, eu acho que essa é uma coisa muito refinada, e a gente vê muita gente por aí com síndrome de Gabriela, né, que é o quê, né, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né, Uhum. então não muda. E eu acho que, né, eu não sei se todo mundo já passou por isso, mas é muito comum num determinado momento da nossa vida a gente falar assim: "Cara, será que eu realmente tenho autonomia para alterar as coisas em mim mesmo ou no meu destino? Será que eu não sou, né, intrinsecamente assim?" E o contrário também, né, o questionamento de: será que eu sou alguma coisa intrinsecamente ou se eu sou só um amontoado de recordes, influências, etc e tal? Eu acho que a gente consegue flutuar entre ambos os extremos, né, mas em algum momento a gente precisa de, definir certas objetividades para a gente ficar confortável e definir nossos parâmetros internos. E, o conforto é o que dita aquilo que faz sentido para a gente, né. Então, quando a gente vai pensar em metaprogramação, eu gosto muito de pensar que ela acontece nos termos da saciedade, né. Quando a gente começa a mexer sobre nós mesmos, a gente começa a descobrir que, ao alcançar um estado de saciedade maior que o anterior, em que a gente estava confortável, a gente descobre que a gente não estava tão plenamente confortável quanto a gente achava. Então, opa, conforto é um conceito que ele é subjetivo e que ele está passível de atualizações que elas transcendem muito o meu know-how, eles transcendem muito, né, a minha perspectiva atual. E aí, para mim, a metaprogramação, portanto, né, se ela tende a essa sociedade do indivíduo, né, a metaprogramação perfeita é a condução à iluminação, porque é a sensação da ignorância e do sofrimento e é a realização do indivíduo em si, né? Então, quando a gente começa a falar, né, nesses termos, nesse circuito, é inevitável, né, pensar em termos da realização existencial do indivíduo, né? E aí qualquer um que saiba operar a própria consciência vai se deparar também com recursos limitados. Nossa, eu gostaria de ter a experiência do orgasmo pleno. Mas todas as vezes que eu trabalho no meu próprio orgasmo, trabalho nas minhas próprias noções de prazer, eu descubro que eu posso ir além do que eu já fui. Ou então eu descubro que eu tenho uma experiência canônica que eu não consigo acessar ela de novo, mas que ela não existia até ela existir, né? Então, quando a gente começa a pensar nessa coisa de metaprogramação, a gente começa a colocar o mundo em parâmetros, né? A gente começa a fazer umas certas definições de
nossa, eu não sou tudo o que eu achei que eu era, mas eu também não sou, também não estou aquém da experiência humana. Eu não sei se foi só um gerador de lero-lero, mas Não, não. eu acho Cara, que aqui a gente está indo para algum lugar, né? Aqui, já no sétimo circuito, a gente já está vendo essa progressão do que é a consciência e qual que seria, né, mais ou menos, muito por alto, um objetivo final, né? Sabe o que me veio à Ah, mente? hum. Seriam, né, nesse circuito, as crises existenciais das pessoas estariam nesse patamar? Eu acho que tem uma questão complicada aí, porque quando a gente tá tratando desse circuito, não é somente a questão da percepção do problema em si, tipo, essas reflexões em si, mas é a imposição de metaprogramador já. Então, tipo assim, quando você acessa esse circuito, é quando você consegue mudar algo, uma cunhagem anterior, que são coisas dificílimas. Então, assim, você pega uma questão, por exemplo, como a gente tratou lá no início no circuito moral, né? A pessoa ela cresceu numa família católica e tal, cristã. Todos nós crescemos em um ambiente social, cultural, influenciado pelo judaico-cristão, né? Cristianismo. Então, a gente já tem isso em certo nível, mas uma pessoa que tá dentro lá a vida inteira, cara, ela pode até ter uma desilusão ali com o catolicismo, sair, parar de frequentar a igreja e tal. Mas quando ela chegar no ponto de tomar alguma decisão da vida dela, e ela for ter que confrontar algum desses paradigmas, né? Ela vai lidar com diversos impedimentos. Então, tipo, não vou batizar meu filho, porque eu sou ateu agora, eu não sou mais católico. Tá, mas aí você vai ter conflitos internos seus, vai ter conflitos com a sua família, com as pessoas ao seu redor. Então, assim, e você vai ser induzido por esse condicionamento que você tinha. Então, assim, até onde você conseguiu, de fato, refazer aquela cunhagem, remover a cunhagem, entendeu? E eu Então, até Pedro, falei, porque eu acho que entra bastante com o que tu tá falando aí, porque, por exemplo, assim, vai ter duas pessoas, né? A pessoa que rompeu com a ilusão da realidade, que é aquele meme lá do niilista, né? A vida não faz sentido. Então eu entrei em crise porque coexisto e vou morrer, me mato. E a outra que, tipo assim, a vida não tem sentido. Uau, então eu vou dar o sentido que eu quiser. Caralho, eu posso fazer o que eu quero, velho. E a sim. pessoa é a pessoa mais divertida do mundo. Me parece, me dá a impressão que esse circuito é tipo aquela crise existencial da pessoa que, tipo, ou a pessoa caiu a ficha, tipo assim, caralho, velho, eu posso ser o que eu quiser, porque nada faz sentido. Mas Ou então, aquela pessoa que, tipo assim, caralho, velho, eu não sou nada. E mas nada faz sentido. Mas eu acho que o que o Pedro está colocando aqui, né, dessa perspectiva do metaprogramador, né, ou seja, da pessoa que ela passa pela crise, mas ela tem ferramentas para lidar com a crise. E eu acho que essa é muito aquela sensação de você ter aquele lapso de lucidez de caralho, é isso. E aí no segundo seguinte, opa, mas espera aí, o que era isso mesmo? Né, que é exatamente isso, assim, tipo assim, às vezes você tem uma revelação que ela não cabe na tradução da sua consciência, ou ela cabe, mas você não tem recursos para pensar, né, na solução daquilo dali, né, recursos para se aprofundar no problema e, portanto, não consegue sustentar o estado de consciência e operar nele. Né? Eu acho que esses são bons termos, né? Operar num estado de consciência, porque ninguém está em um estado de consciência definitivamente, né? A uhum, gente, tal como a marcha do carro de novo, a gente vai transitando, né? E vão ter carros que não vão ter sexta, sétima, oitava marcha, né? Eles vão até a quarta, quinta. Enfim. perfeito. Não, é exatamente isso. O lance de você conseguir operar o sistema de metaprogramação seria, tipo assim, uma coisa que é recorrente, né? Você, por exemplo, é fumante, aí alguém vira pra você e fala, mano, simplesmente não fume, Uhum. né? Mas como que eu faço? Porque é muito fácil, cara, eu não comprar uma carteira de cigarros, eu não botar na boca, não acender. Tudo que envolve fumar é algo ativo, então, pra eu não fazer, é algo totalmente passivo, simplesmente não fazer nada, né? Então deveria ser algo muito fácil. Só que pra você chegar ao ponto de você conseguir recondicionar as suas cunhagens, os seus gatilhos, ou as suas motivações, as suas práticas, a sua rotina e tal, exige um nível de consciência que você precisa acessar. Então, assim, existem facilitadores. Para você fazer algo prático, assim, como no caso parar de fumar, você pode fazer terapia, usar medicamentos, métodos, etc, né? Mas para outras coisas, não, você não tem esses recursos.
Então, o lance do metaprogramador seria, teoricamente, né, o cara que ele consegue pegar uma cunhagem que tá lá atrás, como por exemplo, tipo, um vício, ele consegue, tipo, apagar essa cunhagem e botar alguma outra coisa no lugar. Tipo, pelo menos a forma como eu entendo seria isso. Por isso que até lá no livro do cyberxamanismo é colocado como algo meio mítico, né? Tipo assim, é um estado de consciência tão foda que, assim, você vai acessar ele através de muito esforço, né? Tipo, através de muitos... Agora, olha que doido, né? A programação neurolinguística fala muito disso, né? Dessa coisa de reprogramação de caminhos neurológicos. E aí eu conheci um cara, né, que ele era hipnoterapeuta e programador neurolinguístico. E ele ganhava a vida assim, ele vivia disso, ele era, né, um cara bem conceituado e com muitas formações. E aí, né, ele conheceu o Vortex, né? E através do Vortex ele conheceu a Ascensão de Prometheus. E ele começou a ler. E aí ele me mandou uma mensagem e marcou um dia pra gente trocar ideia. E aí, nesse dia, a gente começou a conversar desse livro, a gente ficou, tipo assim, uma tarde inteira conversando. E ele falou assim, Rodrigo, essa conversa, ela tá colocando algumas partes dos meus sistemas de crença em xeque. Falei, por quê? Ele falou, porque toda a minha formação é muito cética, ela é muito científica, né? E eu não discordo dos resultados que eu obtive até aqui, mas eu acho que tem outras camadas de realidade maiores que essa. E aí o cara redefiniu toda a carreira dele, levando em consideração os 8 circuitos de consciência e a forma como ele operava com os pacientes dele. Eu achei aquilo dele muito interessante porque, de uma certa forma, foi uma crise de identidade, foi uma crise existencial, né? Era uma pessoa que já operava, vamos dizer assim, algumas mudanças de programações, mesmo que não seja, né, diretamente nesse poder mítico que a gente está falando aqui, né? Mas são resquícios desse sétimo circuito, e que de repente encontra camadas diferentes nas quais pode se galgar, né? Essa história é muito legal. Pô, muito Eu vou bacana. dar um disclaimer, como cientista nesse momento. Eu vou deixar de ser o Dark Knight nesse momento, eu vou ser a minha persona pessoal mesmo. Porque eu tenho uma crítica contra os cientificistas. Não são cientistas, são cientificistas. Todos querem, porque a pseudociência é uma farsa, porque temos que combater a pseudociência. Cara, o inimigo não é a pseudociência, pelo amor de Deus. E essas pessoas, esses cientistas que querem destruir as pseudociências achando que é o inimigo da ciência, tá mirando no inimigo errado. E outra coisa, a ciência, ela não quer descredibilizar as pseudociências. A pseudociência também não quer descredibilizar a ciência. São coisas totalmente distintas. E às vezes elas são apenas complementos, e, tipo, não estão brigando pelo mesmo espaço. É isso que as pessoas precisam entender. Então, as pessoas céticas, ateias, sei lá, elas não precisam descredibilizar as pseudociências para querer inserir a ciência como uma verdade. As duas coisas podem coexistir. E aí, por que eu estou falando isso? Né? Essa visão, né, que essa pessoa que falou com o Rodrigo, por exemplo, que ela começou a ver com uma outra visão, tipo, ela não deixou de crer na ciência, porque ela começou a interpretar de uma maneira diferente com essa outra perspectiva. Eu não estou chamando o Raul de pseudociência. É uma outra perspectiva da realidade que a gente tem. Então, assim, o Newton tinha também outras perspectivas da realidade. Não deixou de ser físico porque ele acreditava em alquimia. E, tipo, acreditar em alquimia é uma palavra forte também. Porque uma coisa não quer dizer que vai abdicar da outra, né? Mas, assim, existem maneiras e metodologias distintas de a gente perceber a realidade e tentar descrever ela. E uma coisa não significa substituir a outra. Então, às vezes, uma complementa a outra. Então, essa questão do misticismo, né, que a gente vai colocar aqui, não vai querer descredibilizar a ciência por isso. Dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. E algumas lacunas que a ciência não consegue preencher, às vezes, essas noções e percepções pode preencher elas momentaneamente. E elas podem coexistir.
E aí, tipo, as pessoas ficam com uma paranoia que, tipo assim, ou eu posso, ou eu sou cientista, ou eu não acredito em nada, nem horóscopo, nem energia, nem nada, ou tipo, eu tenho que acreditar nisso e não posso acreditar em ciência. Não, não é assim que funciona as coisas. Só nesse disclaimer aí. Então, as pessoas ficam numa paranoia dessas coisas, tipo assim, ou é uma coisa ou outra, é o 880. E aí eu acabei esquecendo o que eu ia falar, então vou encerrar. Não, mas eu acho que foi uma boa contribuição, porque diz respeito a toda a conversa que a gente teve aqui, né? Foi o que a gente tratou lá no início, mas agora que a gente já tá caminhando pro final, falta só o último circuito, né? A gente pode trazer de volta, que é esse debate de que, tipo, a... os 8 circuitos em si, eles são um mapa, são um modelo. São uma forma de você ler, como a gente falou, todo o desenvolvimento da vida, da mente, né, principalmente, tanto no macrocosmo quanto no microcosmo. Então, enquanto É, humanidade e enquanto ser humano. porque assim, muitas vezes gera muita, não é contradição, mas um conflito, porque assim, mas tu é cientista, trabalha com ciência, é coisa exata. Sim, exata, é material, é uma característica, falar mede no equipamento, tem um número, e isso responde alguma coisa. E assim, mas como é que tu acredita em tarô? Como é que tu acredita em misticismo? Assim, cara, não é a mesma coisa. Eu não estou lidando com ciência nesse sentido. Porque, inclusive, no cyberxamanismo, ele fala sobre sincronicidade. Porque, às vezes, assim, cara, escreveu o teu desejo no papel, queimou no fogo de uma vela, que tu fez uma oração antes para Júpiter, e aí funcionou. É coincidência. Tá, e daí se é coincidência? E se a coincidência é uma estatística que a ciência desconhece? Cara, o resultado é o que importa. Mas não, isso Porra, não. perfeito. Mas, tipo, se tu não tivesse feito isso, também ia funcionar. Será que ia funcionar? Tu sabe de me dizer se isso ia funcionar? Porque não tem uma outra oportunidade de não fazer, escrever no papel e queimar e ia dar igual. Mas Não deu tem como certo. isolar as Mas variáveis, né? e tantas outras vezes que eu quis alguma coisa e eu não fiz isso e não consegui. Aí, no momento que eu fiz isso e eu consegui, tá, e daí? Como é que tu me prova isso? A ciência não quer provar isso, se isso é real. E o misticismo não quer provar que a ciência não é real. Uma coisa não depende da outra, as pessoas precisam entender essas coisas. A ciência estuda o universo material. A magia estuda o universo imaterial. As coisas não têm nada a ver uma com a outra, as pessoas precisam entender. E é a sincronicidade, que é um paradigma que a magia do caos trouxe e o discordianismo traz, que a sincronicidade são as coincidências que resultam em algo que tu quer. Então, né, o Rawls, na verdade, que trouxe, né, esse conceito de sincronicidade, se eu não me engano. Então, nos próprios circuitos, quando a gente tá tratando lá dos circuitos mais avançados, né, no sexto, você tem essa questão do inconsciente coletivo e tal, e ele introduz esse conceito de sincronicidade e tal. Isso é Aí, tratado. Aí uma crítica que eu tenho com os cientistas e colegas é que, tipo assim, que custa tu tentar? Tu não é um cientista? Tu tem que experimentar e observar os resultados. As pessoas, elas chegam já tipo, porque isso não existe, mas tu já tentou fazer para ver se isso não existe? E elas nunca tentaram, porque elas não tentam, porque elas já chegam com as verdades delas e assim, porque isso não vai funcionar. Mas tu tentou para ver se não funciona? Não. Então tenta e vê se funciona, ué. É O por isso que cientista tem. é legal os exercícios que o Robert Wilson propõe a cada capítulo, né? Porque é algo que vai te levando a ver na prática os resultados disso que Sim, ele tá velho. falando. E aí o leitor, Cara, ele acaba sendo levado a às entender. vezes, às vezes é isso que me irrita, que tipo assim, cara, tem um exercício ali, tenta fazer, parece coisa, por exemplo, coisa de coaching. Afirmações diárias. Afirmações, já tá acorda e fala assim, eu sou abençoado, sou bem afortunado. Te custa falar isso e começar a ver se isso começa a melhorar a tua condição de vida? As pessoas não querem fazer isso. Aí é tipo, porra, velho, é uma coisa tão simples. Se não funcionar, tu só falou 2, 3 vezes essa frase na manhã, te tirou o quê? 2 minutos da tua vida? Elas não querem experimentar o ridículo, sabe? E a magia é isso, às vezes é tentar o ridículo, brincar, dançar, experimentar, cara. É uma experiência de vida. E às vezes as coisas são mais simples do que parecem ser, e as coisas são mais divertidas se tu começar a ver por um ponto de vista, tipo assim,
Não sei se vai funcionar, mas por que não fazer, né? Sim. Essa é uma crítica que eu tenho com as pessoas céticas, elas são rígidas. Os caras cinzas, Com... né? São caras, exatamente, são caras cinzas. Aí, ó, discordianismo. A trilogia Illuminatus se tornou um clássico cult, sendo pioneira em explorar temas como conspiração, manipulação governamental e sociedades secretas, em uma odisseia caótica repleta de filosofia, ocultismo, sátira e contracultura. Então, se você quer ter esse pequeno pedaço da nossa cultura moderna, apoie em catarse.me/Illuminatus e garanta as recompensas exclusivas e com desconto.